Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal de José. Hoje, para o encontro num feriadão de 15 de novembro, dia em que foi proclamada a República aqui no nosso país em 1889, que deveria ser um dia para todos nós darmos uma refletida no significado da República. Res publica do latim, quer dizer, coisa do povo. Um significado que se perdeu nos últimos tempos para uma parcela da sociedade brasileira que ficou ali absolutamente atordoada e sequestrada mentalmente por aquilo que a gente chama de bolsonarismo. A própria figura do inelegível cometeu ontem um ato falho em classificar o comportamento daquele terrorista suicida lá em Brasília como um distúrbio mental. Mas se ele, com o comportamento dele, significa que aquele tipo de cidadão tinha distúrbios mentais, então uma grande parcela do bolsonarismo aqui no Brasil está cometida também desse mesmo tipo de enfermidade. Muitas pessoas já têm um afastamento natural de algumas criaturas que se colocam nesse extremismo. Mas agora isso acende mais alertas e também ajuda a desmoralizar uma série de cúmplices, de criminosos que estão aqui nas redes sociais, que ainda têm veículos de comunicação e que ficam, de um certo modo, tentando atenuar o que aconteceu, a responsabilidade desses criminosos e, sobretudo, a responsabilidade do guru que essa gente segue aqui no nosso país, a figura do inelegível, que com esse episódio ficou mais pertinho da cadeia, embora as instituições ainda estejam funcionando de uma maneira muito aquém do que deveriam funcionar. Mas o caminho está traçado. Tem muita gente já que está enxergando isso com mais nitidez. Eu vou conversar com vocês sobre alguns desses aspectos e também vou trazer aqui uma situação das mais patéticas do planeta. O presidente da Argentina foi sapateado, humilhado, espizinhado no encontro lá nos Estados Unidos, onde ele fez ali uma babação total para Elon Musk e para Donald Trump. Vou mostrar aqui para vocês cenas absolutamente inusitadas. Antes de entrarmos aqui nos nossos papos, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecer, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, que conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Bom, vou começar aqui por essa história, né? Gente, a nota do Bolsonaro, que ele deu logo após o ato terrorista lá desse cidadão que morreu, né? Enfim, tem o propósito, o objetivo de simplesmente justificar o que o cara fez, né? Porque ele está dizendo aqui na nota que isso só está acontecendo porque o Brasil está radicalizado, porque existe uma polarização. Polarização de quem? Dos terroristas, como ele, Bolsonaro, e as pessoas que o seguem, uma pessoa antidemocrática, uma pessoa que tem um comportamento fascistoide, e as instituições aqui no nosso país. Então ele quer que as instituições simplesmente deixem de fazer o papel que estão fazendo, de processar, de julgar, de condenar, de mandar para a cadeia uma série de figuras como ele, Bolsonaro. E aí ele coloca aqui, né? Lamento e repudio todo e qualquer ato de violência, exemplo do triste episódio de ontem na Praça dos Três Poderes. Apesar de configurar um fato isolado, ao que tudo indica, causado por perturbações na saúde mental da pessoa, que infelizmente acabou falecendo, etc, etc, etc. Então, eu vou trazer aqui para vocês como é que a gente encaixa o terrorista Francisco Wanderley no meio dessa história. Aí ele vem, já passou da hora do Brasil voltar a cultivar um ambiente adequado para as diferentes ideias possam se confrontar pacificamente, babá. Aí ele vai falando, as instituições têm um papel fundamental na construção desse diálogo e desse ambiente de união. Então o que ele quer? Ele quer que as pessoas que estão sendo processadas, que foram punidas, que foram julgadas, mandadas para a cadeia, sejam todas libertadas. Que os processos todos que estão em andamento, os inquéritos todos que estão em andamento, sejam varridos para baixo do tapete, para que esses criminosos possam, mais uma vez, atentar contra a nossa república, o Estado democrático de direito e a nossa saúde física e a nossa saúde mental enquanto povo. Mas isso está cada vez mais desmoralizado. Gente, esse fato que aconteceu foi objeto aqui de uma matéria do Deutsche Welle, né, do jornal alemão, que está traduzindo em português. Ele coloca como o bolsonarismo se radicalizou contra o STF. Ele coloca,
2018, vídeo de Eduardo Bolsonaro sobre fechar STF com cabo e soldado. 2019, STF abre inquérito das fake news e se torna alvo permanente do bolsonarismo. 2020, Bolsonaro prestigia manifestação contra o STF na frente dos quartéis, né? 2020, ato e ataque do Grupo 300 contra o STF, da Sara Geromini. 2021, Daniel Silveira é preso após atacar e ameaçar ministros. 2021, mais presos por ameaçar ministros. Gente, as pessoas esquecem, nas redes tinha muita gente ameaçando de morte, fazendo um monte de bravata. Aqui nas redes sociais a gente se confrontou com muitas dessas criaturas que tinham canais aqui no YouTube e nas redes, né? 2021, Bolsonaro lidera manifestação contra o STF. Teve aquela lá no 7 de setembro. 2022, ex-deputado Roberto Jefferson resiste à ordem de prisão pelo STF e atira em policiais. E jogou granada também, né? 2022, ministros hostilizados em Nova York. Os ministros passaram a ser hostilizados não só em Nova York, mas em todo canto, né? 2022, tentativa de ataque terrorista em Brasília, que foi lá a invasão na Polícia Federal, e o ônibus queimado, aquela coisa toda. 2023, ataque do 8 de janeiro deixa a sede do STF em ruínas. 2023, Barroso é hostilizado em Miami. 2023, Alexandre de Moraes é hostilizado em Roma. 2024, suspeito de ameaçar a família de Moraes são presos. 2024, ataque suicida na frente do STF. Então eles fizeram uma cronologia, mas eles poderiam juntar muito mais coisas, teve muito mais coisa no meio dessa história. E hoje, notícia aqui na coluna da Daniela Lima. Polícia Federal descobre dados deletados por Cid e acordo de colaboração de ex-ajudante de Bolsonaro é reavaliado. Ou seja, o Cid não falou tudo o que sabia. Isso pode fazer com que, sem prejuízo de tudo que já foi descoberto, que a situação dele seja revertida e ele fique muito mais tempo no xilindró, porque ele será condenado e ele irá para a cadeia. Ele está agora com tornozeleira eletrônica, enfim, mas ele, como se diz na linguagem jurídica, vai pagar uma cadeia, como outras tantas criaturas. Daí, avançando aqui, a gente chega nessa situação. Muitos canais ainda, como esse canal Oeste, Sem Filtro, eles têm ali não jornalistas, mas cúmplices de criminosos aqui no nosso país. Primeiro que eles estão classificando o que aconteceu como um cara que tinha uma bombinha, soltou um artefatozinho ali. O cara preparou uma arapuca para a Polícia Federal, lá no galpão. Eles mandaram um robô na frente, explodiram lá alguns artefatos dentro da casa que o cara tinha alugado. No entanto, eles ficam tentando passar para as pessoas que o que aconteceu é fruto da revolta contra uma ditadura que está acontecendo aqui no nosso país. Evidentemente, esses vigaristas criminosos, cúmplices do banditismo e de terrorismo aqui no Brasil, muitos estão fora do nosso país e ficam usando esses canais para ficarem insuflando cada vez mais animosidades aqui no Brasil. E aí, gente, o irmão do cidadão que morreu, ele diz que o cara já tinha um comportamento muito complicado, né, para dizer o mínimo. Um dos bloqueios mais radicais que o Brasil teve foi, aliás, bloqueios radicais foram nas estradas federais de Santa Catarina. E o Vanderlei, ele participou desse bloqueio aqui, ele estava num acampamento que tinha uma grande faixa escrito Intervenção Militar. Eu consegui achar essas cenas aqui e compartilhar com vocês. Aqui os policiais tentando lá abrir o caminho da estrada, né? E estavam mandando, as pessoas mandando embora ali. E aí os policiais começaram a mandar, começou o spray de pimenta para tentar desbloquear ali. E a coisa não evoluía e tome spray de pimenta. E a coisa foi radicalizando e o Vanderlei estava lá nessa história aqui, nesse bloqueio em Santa Catarina. E aí os policiais começaram a ser hostilizados, os caminhões que estavam passando ali começaram a receber pedradas. Aqui, acho que aqui dá para vocês verem aqui no canto, aqui, deixa eu ver se eu colocar um pouquinho mais para cá a câmera, opa, aqui ó. Acho que dá para vocês verem aqui no cantinho, olha, a faixa aqui do acampamento escrito Intervenção Militar. Então, o Vanderlei estava lá, como estavam todas essas pessoas aqui, e que, segundo o Bolsonaro, são pessoas que sofrem de distúrbios mentais, porque todas elas, com exceção da bomba lá em Brasília, tiveram um comportamento que o bolsonarismo tem, o bolsonarismo mais radical tem, né?
Como, por exemplo, ele foi processado 2 vezes por infringência de determinações sanitárias. Estava fazendo aglomeração contra as medidas sanitárias no período da pandemia. 2 vezes o cara foi detido. Então, gente, esse é o tipo de criatura que o Bolsonaro classifica como sendo a pessoa com distúrbio mental. Ou seja, é quase todo mundo, né, do bolsonarismo que tem esse comportamento. Eles estão tentando aí, olha, a verdade sobre o atentado, dizer que foi um caso isolado. Tão tristinhos porque sentiram a pancada, sentiram que essa situação está desnudando, desmoralizando e reavivando uma série de situações que esses criminosos todos ajudaram a cobertar. Esses cúmplices desses criminosos, esses estimuladores desses crimes todos que a gente viu no nosso país contra a democracia. Bom, e aí, gente, a extrema-direita está vivendo um momento agora muito complexo, né? Porque aqui no Brasil eles estão vendo que as filas, por mais que eles tentem segurar, estão andando. Os fatos estão ajudando essas filas a andarem aqui no Brasil. E fora do nosso país, gente, uma situação ridícula, né? Eles estão se sentindo muito empoderados, que ganhou Trump lá, eles acham que vai ter revolução no planeta, intervenções em todos os cantos. Mas o mais vassalo de todos que a gente pode enxergar no mundo é o presidente da Argentina, o Javier Milei. Foi lá para o encontro de uma instituição de extrema-direita nos Estados Unidos, e aí aconteceu o seguinte, vou ver se dá para mostrar aqui para vocês. Primeiro, ele é chamado aqui para falar num evento que o Trump falaria também. E aí, quando ele é chamado, né, ele demora para chegar no palco, porque, deixa eu arrumar isso aqui, ele demora para chegar no palco porque ele estava tirando foto com o Sylvester Stallone. Estava ali pedindo autógrafo, o Sylvester Stallone, ele botou nas redes dele e tal. E ele começou a falar. Quando ele começa a falar, o roteiro é o de sempre. Que o socialismo está dominando o mundo, que a agenda woke está dominando o mundo, que a esquerda domina todas as instituições do mundo e que os libertários estão vindo e que o Trump é o antissistema. O Trump é antissistema, né? E ele é antissistema. E a Argentina e Estados Unidos juntos e tal. Um ufanismo totalmente idiota. O Trump nem estava aí quando ele estava falando. Então ele foi falando coisas... Aí o Trump chega... O Trump chega lá no evento e aí o cameraman, ele tira até a imagem do Milei e vai tentar achar o Trump lá no meio do povo. Dá uma olhada aqui, gente. Quando o Occidente enfrentou sua primeira prova de fogo, os povos livres estiveram à altura e se associaram para superar. O Milei falava e havia tradução. Aí ó, o câmera tirou o Milei, ó. O câmera tirou e está procurando o Trump lá no meio do evento. Né? A câmera fica escura e tal, não dá pra gente ver. Aí o cara vai ajustando aqui a imagem. Isso o Milei está falando. Aí o Trump vai chegando, a câmera está ficando melhor agora, a imagem está ajustando a luz. E aí é o seguinte, gente, se a gente pudesse fazer leitura labial, o Trump fica ali e ele deve estar perguntando assim, quem é esse cara, o que ele está falando, hein? É maluco? O que está acontecendo aqui? O Trump fica meio sem paciência, do tipo, pô, esse doido aí vai ficar falando muito tempo? Quem é esse mané? E aí, ele vai falando mais um pouco, aí resolve dar uma caminhada para frente, né? O cara tá falando que se dane o Milei falando, né? Aí ele passa ali na frente, ó, vai embora. E aí, gente, o mais patético é o seguinte, o cara que ia falar antes do Donald Trump não era o Milei, era o Sylvester Stallone. Eles pegaram o Sylvester Stallone lá para falar, né, o ator Sylvester Stallone. E o Milei estava falando, e aí simplesmente o seguinte, não terminou o discurso, ele foi cortado no discurso, foi chutado, né, que nem um cachorrinho ali que está perturbando alguém dentro de um boteco e alguém fica irritado. Foi o que aconteceu com o Milei. Vejam só a cena. O cara não terminou o discurso, a mulher interrompe e fala assim, vaza daí. Mais ou menos isso. Acompanhe. I believe we must unite to confront this barbarism and form an alliance of free nations, guardians of the Western legacy, by establishing new political ties, absolutely, but also commercial, cultural, diplomatic and military. Thank you very much. In other words, everybody,
mulher interrompeu o Milei e falou assim, vaza. Trump não está a fim de esperar ninguém, o Sylvester Stallone ainda vai falar, então some daqui, né? Gente, é uma situação humilhante, vexatória, vergonhosa, mas isso nos dá conta de um comportamento da extrema-direita, né, que é não ter vergonha na cara. Eles não têm o menor pudor de passarem humilhação e tal, só que o cara é presidente da Argentina, né? Os argentinos estão com um problema muito grande. Nós vamos aqui falar várias vezes do que está acontecendo lá, porque é o que tentam implantar aqui no Brasil, a extrema-direita tenta implantar aqui. Eu fico por aqui, gente, mais uma vez, um grande abraço, mande seu comentário e até o nosso próximo portal. Tchau!